Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Rádio Veredas FM. Sejam todos bem-vindos à missa do segundo domingo do tempo da Quaresma. Intenções: um ano de falecimento de Ronê da Silva Moraes e em ação de graças pelo aniversário de Aline Aparecida Rosa de Souza. Celebremos a presença vivificante de Jesus, o Filho amado do Pai, que nos revela o esplendor de sua glória. Somos confirmados pela Eucaristia na certeza de que, se Deus é por nós, nada nos impedirá de viver em sua presença e experimentar seu amor. A fé nos capacita para vivermos efetivamente a amizade social, uma vez que somos todos irmãos e irmãs. Como nos recorda a campanha da fraternidade. Convido todos a estarem de pé para darmos início à celebração cantando. Lembra, Senhor, o teu amor, fiel para sempre, que os inimigos não triunfem sobre o povo. De suas angústias, ó Senhor, livra a tua gente. Senhor meu Deus, a ti elevo a minha alma. Em ti confio que eu não seja envergonhado. Não se envergonhe quem em ti põe sua esperança, mas sim quem nega por nada a sua fé. Lembra, Senhor, o teu amor, fiel para sempre, que os inimigos não triunfem sobre o povo. De suas angústias, ó Senhor, livra a tua gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos todos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes a vossa imagem, Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um novo coração. Tende piedade de nós, Cristo. Tende piedade de nós, Cristo. Tende piedade de nós. Senhor, que nos tornastes participantes do
vosso corpo e do vosso sangue. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs a Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão? E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o aí em holocausto, sobre o monte em que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha, em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão? E ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro, preso no espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Guardei a minha fé, mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor. A morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos.
Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferta um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor. Em teu meio, ó cidade de Sião, andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é quem nos poupou, Deus que não poupou seu próprio Filho, mas entregou por todos nós. Como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda o ressuscitou, que está à direita de Deus, intercedendo por nós? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Numa nuvem resplandecente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas,
uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, celebramos hoje o segundo domingo da Quaresma. E todos os anos, no segundo domingo da Quaresma, nós somos convidados pela Igreja para refletirmos o Evangelho que narra a transfiguração do Senhor. Nós temos uma festa para celebrar a transfiguração. E sempre iniciamos a nossa novena de Nossa Senhora da Guia com a festa da transfiguração. Então temos um dia no calendário litúrgico para celebrarmos de maneira festiva esse momento, que é também um momento salvífico, porque todas as coisas que Jesus fez foi pela nossa salvação. Mas hoje nós meditamos a transfiguração sob uma outra perspectiva, sob a perspectiva da cruz. Nós estamos nos encaminhando para a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus, para a Páscoa. Páscoa não é só ressurreição, Páscoa é paixão, morte e ressurreição. E para que nós consigamos suportar a paixão e morte de Jesus na cruz, Jesus antecipa, podemos dizer assim, a glória da ressurreição no monte para os seus discípulos, para todos nós. Então, sob a perspectiva da cruz, é muito importante, é necessário essa experiência que os apóstolos tiveram e que nós também devemos ter. Jesus nos faz experimentar as realidades do céu, não poucas vezes, para que a gente, a partir dessas experiências, a partir desses momentos de fé, momentos, podemos dizer até mesmo de visão, de antecipação do céu, para que a gente consiga suportar o peso da cruz, que todos nós carregamos. Todo mundo aqui tem uma cruz para carregar, todo mundo aqui tem um calvário para passar. Não tem ninguém tão especial entre nós, ou mais especial do que o próprio Filho de Deus, que não tenha que enfrentar o Calvário. Podemos até nos iludir com a vida sem cruz, mas é impossível. E aqueles que querem uma vida sem cruz, acabam na cruz sem Cristo. Eu quero Cristo, mas não quero cruz. Acabam na cruz sem Cristo. Não, eu quero Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. A montanha, na antiguidade, é o lugar de encontro com Deus, né? Os povos pagãos e até mesmo os judeus, muitos entendiam que a montanha é um lugar sagrado, um lugar de encontro com Deus. Não raramente nós vemos os nossos antepassados, os povos do Antigo Testamento, erigirem altares no alto da montanha para sacrificarem ali a Deus oferendas, holocaustos. Então, a montanha é um lugar de encontro com Deus. Por isso nós gostamos tanto da serrinha. Ali nós nos sentimos mais perto do céu.
nós nos sentimos mais próximo de Deus, nós nos sentimos mais elevados, né? Geralmente ninguém desce num buraco para rezar. Geralmente a gente sobe numa montanha, ou às vezes numa árvore, às vezes numa torre, né? Nós queremos subir, né? As igrejas antigas têm aquelas grandes escadarias assim, que nos levam para o alto, e as mais bonitas têm torres exuberantes que apontam para o alto, porque esse é o sentimento, não só dos cristãos, mas até mesmo dos povos pagãos, que o lugar alto é um lugar privilegiado de encontro com Deus. Então Jesus se transfigurar ali não é uma surpresa, porque ali é um lugar de revelação, podemos dizer assim. Então ele sobe na montanha com seus apóstolos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e se transfigura diante deles. Quando São Marcos diz no Evangelho que as vestes de Jesus ficaram tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar, ele está fazendo uma clara referência ao que Jesus é em relação ao que Adão foi. Jesus é o novo Adão. Ele é aquele que, podemos dizer, resgata a humanidade, assim como deveria ter sido sempre. A humanidade que não se veste com panos, que não se veste com calça jeans, que não cobre as suas vergonhas com as roupas ou com coisa qualquer, mas a humanidade vestida de luz. Adão e Eva, antes do pecado, não tinham roupa, não usavam roupas. Por quê? Porque eram vestidos da luz de Deus. Mas depois que eles caem, Deus mesmo dá uma roupa para eles. Agora eles precisam tapear um pouco, né? Eles precisam tampar um pouco a vergonha. Então Jesus, ele está ali branco, resplandecente, mostrando para nós como Adão era antes do pecado e como nós devemos ser, onde nós devemos chegar. Nós somos chamados a viver uma vida de luz, a uma vida de iluminados, iluminados pela glória de Deus. Estão ali na montanha Elias e Moisés, junto com Jesus e os 3 apóstolos. Elias representa os profetas do Antigo Testamento, já Moisés representa a lei no Antigo Testamento. E os dois fazem experiência com Deus no alto da montanha também. Tanto Moisés quanto Elias têm experiências fortes com Deus na montanha. Eles estão ali então, Elias e Moisés, representando o Antigo Testamento. Eles estão, podemos dizer assim, aos pés de Jesus nesta montanha sagrada. Agora não vendo a Deus como num vulto, mas vendo a Deus de fato, face a face. Não vendo a Deus como uma miragem, que já era grande coisa. Tanto é que os outros judeus, eles não subiam a montanha. Eles diziam assim: vai lá, Moisés, sobe lá e fala com Deus, que nós temos medo de morrer. Então vai lá você, que é mais santo, que é mais próximo de Deus, só você para suportar tamanha glória. Agora Moisés e Elias, eles conseguem ver a Deus face a face, na face de Cristo, o Deus que se fez carne, o nosso Salvador. Então estão ali na montanha sagrada o Antigo e o Novo Testamento. Moisés e Elias representando a lei e os profetas, o Antigo Testamento. Jesus, é claro, e os apóstolos representando o Novo Testamento. Jesus é o coração da Sagrada Escritura, é o coração da palavra de Deus. O Antigo Testamento aponta para Cristo, o Novo Testamento testemunha Jesus Cristo. Ele é a razão da Sagrada Escritura, ele é o centro da Sagrada Escritura. E esse momento é tão especial, esse momento é tão glorioso, que Pedro pede para Jesus: vamos fazer 3 tendas, está muito bom aqui. Semelhante àquelas pessoas que vão para o Manaim com raiva, né? Porque não queriam estar ali, porque é muito custoso, porque é difícil, ou para o cursilho, né? Nos 2 primeiros dias é só xingamento, né? Vontade
de dar na cara daquele padre, daquela freira que mandou eu fazer isso, daquele fulano, daquela fulana. Eu não acredito que eu estou aqui nesse lugar. Aí depois que sobem a montanha, que passam por aquele percurso difícil de subir a montanha, e tem um encontro com Jesus, eu não quero ir embora mais. Gostaria tanto de ficar aqui, eu gostaria tanto de permanecer aqui. Que pena que nós temos que ir embora. Então, essa experiência que nós fazemos na nossa vida, nos retiros, nos momentos de oração, até mesmo na Santa Missa, no momento de oração pessoal, essa experiência de não querer que acabe aquele instante, de querer que aquele instante glorioso, majestoso, que também traz muita consolação, permaneça, é também o nosso desejo do céu. É uma prova de que nós seremos felizes e realizados no céu. Não precisamos, não tem necessidade da gente duvidar disso. Todos os momentos bons diante de Deus, a gente sempre tem aquele desejo que nunca passe. E se fosse ruim, nós iríamos pedir que passasse logo. Mas são momentos bons, mas eles passam. Eles passam porque nós temos que descer a montanha e continuar a caminhada. Porque ainda falta passar pelo outro monte, que é o Calvário. E só depois nós iremos contemplar a Deus permanentemente. Contemplar a Deus na eternidade. Então é preciso descer. E quando Pedro pede isso, ele manifesta então este sentimento, ele manifesta esta experiência que ele está tendo ali, uma experiência linda, uma experiência bonita com Deus, que ele não quer que passe, mas é preciso voltar para a realidade, é preciso descer a montanha. Na nuvem, nós temos então a voz do Pai, e veja que interessante, o Pai, ele aparece nesta nuvem, assim como no Antigo Testamento, muitas vezes Deus se mostra, Deus se revela, Deus se manifesta a sua glória numa nuvem que cobre o povo, que acompanha o povo. Ali está o Espírito Santo, ali está a Santíssima Trindade, ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus então, o Pai diz: este é o meu Filho amado, escutai-o. Para o judeu, escutai-o, a palavra escutai, o verbo, escutai, é algo muito sério. Os judeus rezam o tempo inteiro, Shema Israel, escuta Israel. A lei, quando Moisés vai passar a lei para o povo, começa dizendo, escuta Israel, Shema Israel. Então, o próprio Pai dizer que nós precisamos escutar o seu Filho amado é algo muito sério. Não é uma pessoa qualquer, não é um escutar de qualquer jeito. Escutar aqui é escutar e executar, porque quem está falando é maior do que nós, quem está falando é mais sábio do que nós, quem está falando é mais inteligente, mais bondoso, mais misericordioso, e podemos dizer infinitamente mais do que nós. Então nós não podemos simplesmente escutar e ignorar. Então está implícito escutar para o judeu e para o cristão, portanto para nós é escutar e executar. Se nós precisamos escutar a Deus, e o Pai disse escutai-o, e nós precisamos escutar o Filho, o Pai disse escutai-o, nós temos que escutar com esta predisposição de fazer o que Ele diz. Escutai o meu Filho amado, e fazei o que Ele diz, e obedecei o que Ele diz. Então nós queremos e devemos escutar a Deus que fala através do seu Filho amado. Depois que acontece esse momento de transfiguração, depois que o Pai fala, depois que o Pai nos assegura de que quem está ali é o seu Filho amado, e portanto o próprio Deus encarnado, tudo volta ao normal. Os apóstolos olham e veem apenas
Jesus. Olha o que o evangelista diz. Depois que da nuvem saiu uma voz: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Veja, meus irmãos, e aqui eu termino essa reflexão. A igreja coloca para nós o evangelho da transfiguração antes da Semana Santa, antes da celebração da Páscoa, por um motivo bem claro. Pelo mesmo motivo que Jesus pegou esses discípulos e levou eles até o alto da montanha e se transfigurou diante deles, para que eles suportassem a cruz que estava por vir, para que eles não se escandalizassem com o evento da cruz, que era inevitável. Então a igreja coloca para nós esse evangelho para que nós não nos escandalizemos com a cruz, com o evento da cruz que está por vir, para que na sexta-feira da paixão nós não fujamos desesperados pensando que tudo acabou. Não, aquilo que aconteceu foi triste, mas não é o final, é apenas o meio através do qual Jesus nos alcança a vida eterna. Jesus vence o pecado e a morte e ressuscita. Então a cruz é necessária, mas não é o final da nossa vida, é apenas o meio através do qual nós alcançamos o céu. Abraçar a cruz é importante, mas importante ainda é nós sabermos o porquê nós abraçamos a cruz. E por que nós abraçamos a cruz? Porque queremos o céu. São Tomás de Aquino diz que Jesus se transfigura para os seus discípulos para antecipar a glória do céu. Porque se a gente caminha neste mundo, e podemos dizer que esta nossa vida é uma peregrinação, é um êxodo, né, difícil, é um êxodo exigente, assim como o êxodo do povo do Antigo Testamento, tiveram que enfrentar o deserto em direção à terra prometida, e também aquele ambiente inóspito, aquele ambiente árido, é uma caminhada difícil. Então, se eu não tenho bem presente diante de mim o que eu quero alcançar, fica insuportável aguentar a caminhada desse êxodo, a caminhada essa peregrinação para a terra prometida. Ou seja, se eu não tenho diante de mim o céu, por qual motivo eu vou abraçar a cruz hoje? Por qual motivo eu vou suportar os sofrimentos, suportar os sacrifícios, as tribulações? Se a minha vida acaba no cemitério, no nada, se toda a minha luta desta vida termina no caixão, qual é o sentido da vida? Nenhum, não tem sentido. Então só sobra o desespero, o desalento, só sobra a frustração. Se a nossa vida termina no caixão, na terra, se a nossa vida termina no vazio, não vale a pena lutar. Mas, se a nossa vida termina no céu, e São Francisco nos diz que o céu é maravilhoso, e é tão grande o bem que espero que toda pena me é gozo, é tão grande o bem que espero, ou seja, o céu, que toda pena, todo sofrimento me causa prazer. Então, se o céu é tão grande e é uma realidade, e é maravilhosa essa realidade, então vale a pena abraçar a cruz, vale a pena levantar depois de cair, vale a pena continuar, vale a pena permanecer firme. Veja, e nós caminhamos, e devemos caminhar para o Calvário, sabendo que depois do Calvário vem o Tabor, vem a transfiguração, mas não caminhamos sozinhos. Notem que depois da transfiguração, quem estava ali com eles? Quem eles viram? Olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Então Jesus está conosco. E é aqui que eu gostaria de concluir esta reflexão. Nós vivemos a experiência da transfiguração, não só nesta liturgia, mas em vários momentos da nossa vida, para termos
consciência para sabermos bem o que queremos alcançar. Deus nos antecipa ao céu em vários momentos para que a gente não perca de vista aonde eu quero chegar. E por causa disso, nós podemos e devemos abraçar a cruz, mas não abraçamos sozinhos, não caminhamos sozinhos. Neste longo êxodo, Jesus está conosco. Não estamos sozinhos. Repito, Jesus está conosco. Quando, por exemplo, puxam o nosso tapete, Jesus está conosco. Quando aparecem as incompreensões, as traições, as decepções, Jesus está conosco. Nas doenças, nas enfermidades, nos momentos de desespero, Jesus está conosco. Nos momentos difíceis, nas lutas que devemos lutar, no trabalho, na família, na comunidade, Jesus está conosco. Nos momentos de incerteza, Jesus está conosco. Quando pensamos em desistir, até mesmo nesses momentos, Jesus está conosco. E sobretudo, quando nós caímos no pecado, caímos na desgraça de uma vida sem Deus, Jesus está conosco. Eu me afasto dele, mas ele não se afasta de mim. Nós não caminhamos sozinhos. E por isso, se caímos, podemos levantar. A mão de Deus está ali, estendida para nos levantar, para nos ajudar. Quando você cair na tentação de pensar que está sozinho, lembre-se, você não está. Jesus está com você. Pode ser que você não esteja vendo a glória, mas você não está sozinho. Pode ser que diante de você tenha apenas o deserto e uma longa jornada. Jesus está com você, você não está sozinho. Nos momentos de medo, nos momentos até mesmo de trevas, nos momentos de erros, os seus erros, nos erros do seu irmão, lembre-se, Jesus está com você. Nós não estamos sozinhos. Devemos seguir firmes, decididos, resolutos para o Calvário e para o Tabor. E por mais que seja difícil, às vezes até aparentemente impossível, nós não estamos sozinhos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor coloque dentro de nossos corações nessa noite esta fé firme, que nós cristãos não estamos sozinhos nessa longa jornada. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai que está nos céus, pedindo-lhe pela mediação de Jesus Cristo a graça de escutar a sua voz, e imploremos humildemente: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor, para que a nossa diocese e as suas paróquias escutem a voz do Espírito que as convida a converterem-se claramente ao Evangelho. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que nossa pátria e em todo o mundo surjam homens responsáveis e decididos, que trabalhem pelo bem dos cidadãos. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos do Oriente e do Ocidente sejam homens e mulheres de fé como Abraão e obedeçam sempre à voz de Deus. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os doentes que estão em agonia acreditem no grande amor de Deus
que Deus lhes tem e se entreguem nas mãos do Salvador. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros desta comunidade paroquial recebam a luz de Cristo transfigurado e vivam sempre na presença do Senhor. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus de Jesus Cristo, nosso Pai, dai-nos uma fé tão grande e tão profunda como aquela que destes a Abraão, que o levou a não vos recusar Isaque, o filho a quem ele amava tanto, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu. Oferecerei o seu sacrifício. Seu santo nome, que poderei oferecer ao meu Deus pelos imensos benefícios que me fez. Oferecerei o seu sacrifício, invocarei o seu santo nome. Eu cumprirei minha promessa ao Senhor na reunião do povo santo de Deus. Oferecerei o seu sacrifício, invocarei o seu santo nome. O pão e o vinho colocados no altar será o corpo e sangue do Senhor. Oferecerei o seu sacrifício, invocarei o seu santo nome. Oferecerei o seu sacrifício, invocarei o seu santo nome. Apenas duas correções. A resposta que vocês darão ao convite orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício foi ligeiramente mudada. Vocês vão responder agora: receba o Senhor. Veja, não é ó Senhor, é o Senhor. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Então, santa igreja foi
acrescentado, santa, era por sua igreja, sua santa igreja. Também, no Pai Nosso, nós iremos rezar, perdoai-nos as nossas ofensas. Não é perdoai as nossas ofensas, perdoai-nos as nossas ofensas. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Estas oferendas, Senhor, apaguem os nossos pecados e santifiquem os corpos e as mentes dos vossos fiéis para a celebração da Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor. E com o testemunho da lei e dos profetas, nos ensina que pela paixão chegará a glória da ressurreição. Por isso, com as forças celestiais, vos celebramos sempre aqui na terra e proclamamos sem cessar a vossa grandeza, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Senhor Deus do universo. Céus e terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Senhor Deus do